certo? Demografia, portanto, estudo da população. Estamos no 7º ano. Qual população? População brasileira. Que estudo é esse? Estudo comportamental, estudo de quantidades. E por que isso importa e no que é que isso interessa? Bom, esses estudos são importantes para direcionar políticas públicas, para saber quais são as áreas da população que têm maior número e, portanto, quais as maiores necessidades. Por exemplo, assim, se eu tenho uma população em um país, em uma cidade que a maioria é de idosos, não adianta eu fazer oferta ou querer ou querer pegar dinheiro público, digamos que eu seja o presidente, o prefeito, sei lá, e eu queira usar de verba pública, dinheiro público para investir em creche. Poxa, mas creche? É isso que é preciso agora? Não, nesse momento tem mais idosos, então eu preciso investir mais nos planos de aposentadoria, eu preciso criar uma reforma na área da saúde, esses tipos de coisa, tá? Então a demografia, ela é a que vai passar esse perfil de população, principalmente para os líderes, para que eles saibam exatamente como guiar, quais são as melhores propostas, quais são os melhores projetos, emendas, enfim, quais são as melhores áreas para trabalhar dentro daquela determinada sociedade, tá? E para eu saber como que funciona essa sociedade, qual é o comportamento dela, se ela tem tido alguma crise, algum problema, se está tudo certo, eu vou analisar dados e taxas, né, de natalidade, mortalidade, expectativa de vida. Então, é muito gráfico e muita matemática. E muita matemática para compreender dados que não são tão óbvios quanto a matemática, não são tão lógicos. Então, por exemplo, você vai ter uma pirâmide etária onde a maior parte das pessoas está na está na infância. Daí vai estar lá, tem 70% da população de criança, 20% adultos e só 10% de idosos. Esses são os números, as estatísticas. Mas o geógrafo, ao ler, ao interpretar isso, ele precisa estar muito além, muito adiante. Não só o geógrafo, mas inclusive, de preferência, né, os nossos comandantes, os nossos líderes políticos, o prefeito, o vereador, os deputados, quem mais? Os assessores deles, as pessoas que vão formar as lideranças públicas, né, que vão fazer as secretarias, enfim. Por que eles precisam saber? Por que eles precisam ter esse conhecimento? Para poder nortear, para poder guiar quais são as melhores atitudes a serem tomadas para aquela população naquele momento, certo? É para isso que eles precisam fazer o acompanhamento dessas estatísticas. Como eu disse para vocês, às vezes assim, ó, para saber por que essa população está tendo um problema tão grave, está tendo recorrência de doenças graves transmitidas pela água. Qual é o problema? É que determinada região da cidade tem muita criança e as crianças estão se contaminando muito rápido e transmitem a contaminação. Mas por que as crianças estão se contaminando rápido? Porque aquela água ali, ela é contaminada. Tá, mas a água é contaminada e as crianças têm acesso a essa água? Aí sim, porque é uma área aberta, não tem cuidado, não tem manejo, é uma água que não consta na tubulação, etc. Abriu uma vala, aí a prefeitura tem que saber ir lá lidar, entende? E tudo isso dá para saber através dessas estatísticas e estudos da demografia, que é o acompanhamento da população. Bom, como todo início de assunto, principalmente quando é novidade para vocês, assim como eu falei dos setores de serviço, e a gente vai dos setores da economia, e nós vamos continuar falando dos setores da economia, certo? Só que olha só, a gente falou aqui dos setores, primeiro, nós falamos do setor primário, depois do setor secundário com as indústrias, chegamos ao setor terciário, ao falar da infraestrutura, falando da comunicação, dos transportes, e agora que a gente já falou previamente um pouquinho de cada um dos setores da economia, precisa ter gente trabalhando nessa economia, precisa ter pessoas, e aí é que vem a demografia, o estudo da população. Como esse ano, no caso de vocês, é a população brasileira, tá aqui, ó, população brasileira. E aí, por que será que o Brasil tem o comportamento que tem? Por que as pessoas são como são? O que acontece? Isso é bom, isso é ruim? No que isso ajuda, no que prejudica? Nós vamos falar de tudo isso, tá? Mas, primeiro, como todo assunto que inicia em geografia, vocês precisam compreender os conceitos relacionados ao assunto,
tá? Isso é importante saber, tem que estar atento aos conceitos que estão relacionados ao assunto. Então, tá. Quando eu falo em demografia, quando eu estou falando nesse tipo de estudo, eu preciso saber se essa população, o número total dela, o número dela por região. Eu preciso primeiro, antes de mais nada, quantificar a população, saber quantos são, né? Aí na apostila de vocês tem, mas eu quero explicar mais e de uma maneira diferente também, ou complementar a apostila, o que significa cada um desses conceitos. Vamos lá. Primeira coisa, relacionado ao estudo da população de um país, é saber qual a diferença entre população absoluta e população relativa, tá? E eu espero que vocês estejam com o caderno para anotar cada uma das coisas que eu for dizendo para vocês, tá bom? Vamos lá. População absoluta. Esse é o número total de habitantes, certo? Aí, por exemplo, hoje no Brasil nós temos 209 milhões de pessoas. Essa é a população absoluta, tá? É o número total de habitantes do Brasil hoje. Não é 209 exato, tá, gente? É 209 milhões e os quebrados lá. Mas só para arredondar, para poder citar como exemplo para vocês, certo? Então, esse é o número total de habitantes do Brasil. Já sei o número de pessoas com quem eu tenho que lidar para criar uma política pública e tal. Agora, como que essas pessoas estão distribuídas no território, que idade a maioria tem, aí tudo isso eu vou estudar depois. Vamos lá, vamos fazer assim. Primeiro eu sei que tem 209 milhões de pessoas no Brasil, ótimo. Agora eu vou precisar saber quanto que tem de habitantes para cada região, para cada espaço geográfico do Brasil, para eu saber onde tem muita gente acumulada e onde não tem, onde tem vazio demográfico, falta de pessoa. Por quê? Daí tu vai transferir de um lugar para outro? Não dá também, não é assim, né? Gente, saiam daí, venham aqui para a região X, porque é melhor. Não é assim que funciona. Então, para que saber disso? Para poder entender como articular isso melhor e por que tem tanta gente acumulando em uma região e na outra tem tão pouca gente. Para saber esses porquês, para entender e colaborar de alguma forma. Então, segundo conceito, população relativa. Ó, a primeira é absoluta, é tudo, número total de habitantes. Agora é população relativa. A população relativa é o número de habitantes por área estudada, certo? Então, é o número de habitantes por quilômetro quadrado, a gente calcula, ok? Então, quando vocês virem agora aquele... Peraí, só um pouquinho. Quando vocês virem agora aquela situação assim, 209 HAB barra KM e o doisinho lá em cima. Significa 209 habitantes para cada quilômetro quadrado. É um exemplo só que eu estou dando, tá? Mas aí você tem que fazer o cálculo total do número de pessoas que tem e o cálculo de área, de território. Como o Brasil é um país que tem um território muito grande, uma área muito grande, nós calculamos que a nossa população ela esteja muito bem distribuída pelo país, certo? Assim, a gente tem áreas de concentração? Tem. Mas como o nosso país é grande, então o nosso pior problema não é falta de espaço. O nosso pior problema é realmente áreas de aglomeração, de muita gente, e áreas de vazio demográfico, que não tem ninguém morando. Não é que não tem ninguém, é que o cálculo que se faz é um habitante a cada 2 quilômetros quadrados, 5 quilômetros quadrados, ou seja, é muito espaço para pouquíssima gente, né? Aí a gente vai falar depois sobre os vazios demográficos, que são justamente essas áreas. Quem faz o cálculo da demografia no Brasil é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não esqueça esse nome, a gente usa ele muito. É dele que vem 99% das estatísticas que a geografia usa, certo? E aí o IBGE, ele faz um estudo chamado censo demográfico. Por favor, censo com C no começo e S depois, tá? Censo, C-E-N-S-O, censo demográfico. O último censo demográfico foi feito em 2010. Como o censo demográfico é feito a cada 10 anos, esse ano de 2020 seria o ano do censo demográfico, porém, não tem nem condições financeiras e nem condições reais por conta da pandemia de permitir
um estudo desse. É um estudo muito grande, é um estudo que abrange o país todo. Você tem que fazer uma avaliação de população do Brasil inteiro. E não é só de números, é de dados também, de comportamento. Então, é um estudo bem complicado, bem demorado. Esse ano, toda a parte tecnológica já estava pronta, porque nos outros anos, o censo demográfico tinha um agente do IBGE, que era contratado nos municípios, um não, vários, né? E esses agentes do IBGE passavam no município, nas casas, fazendo toda essa pesquisa, esse questionamento. Quantas pessoas tem na casa? Essa coisa toda. Agora, para esse ano, já estava tudo organizado para ser diferente. Ia ser tudo por meios virtuais, certo? As próprias pessoas iam poder acessar o site do IBGE e preencher lá, assim, você é da família X mora no endereço tal. Então, a partir do momento que você preenchesse os dados da tua família, quando outra pessoa, eu nem sabia que minha mãe tinha feito o preenchimento de dados e fui fazer. Só que quando você for fazer, que bater o mesmo endereço, aí eles não vão captar os teus dados, eles vão dizer que os dados dessa residência já foram captados, pronto. Para não acontecer de ter 3, 4 pessoas da mesma família informando sobre o mesmo lugar, que daí daria 3 vezes mais gente no país, né? Então, para não ter esses erros, estava tudo isso programado, tudo isso feito. Eis que veio a nosso amigo Covid, a amiga, né? Sei lá, não é um vírus, Covid-19, para atrapalhar um pouquinho. E aí, parece-me que ano que vem a intenção é fazer o censo em 2021. Era esse ano agora, porque é de 10 em 10 anos que se faz o censo. Então, os números que nós temos oficiais são aqueles de 2010. Mas a gente tem outros números também que foram vindo depois de outros institutos e de outras pesquisas, tá? Só que assim, quando vai falar em números oficiais de dados do censo demográfico, ainda são aqueles de 2010 que valem. E em 2010, nós estávamos com 190 milhões de habitantes. Pensa nisso. Hoje nós somos em quase 210. Então, aumentou quase 20 milhões de pessoas no Brasil. Não é pouca coisa. São 20 milhões de pessoas precisando renda para sobreviver, escola, saúde, precisando transporte, segurança, enfim, é uma variação, é uma quantidade muito grande de coisas, né? E isso faz mudar bastante. Observe que na apostila de vocês, na página 39, tem um box ao lado em azul que está escrito Densidade Demográfica do Brasil em 1990, em 2010, nossa, 90 faz tempo, em 2010. E o censo dizia que nós tínhamos, em média, 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Hoje, nós temos regiões do Brasil que chegam a ter 70 habitantes por quilômetro quadrado. Temos cidades no Brasil, como São Paulo, que tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E temos cidades no Acre, no Amazonas, que chegam a ter ou menos do que 1 habitante por quilômetro quadrado. Cada habitante vai ter 3, 4 quilômetros quadrados disponíveis, certo? Então, é isso. Tá, mas o que é esse censo demográfico, então? Como eu disse para vocês, é uma pesquisa que é feita, né, com o objetivo de reunir todas as informações da população, justamente para colaborar com o planejamento das ações dos governos, e ele é feito de 10 em 10 anos no Brasil, e o último nosso, de 2010, agora não vai poder ser feito, esse ano não vai ser realizado o censo por conta da situação pandêmica que estamos vivendo. Quais são os indicadores? Anotem esse termo, tá? Por favor, não deixem de anotar agora, porque o que eu falei para vocês até aqui são os 2 nomes que a gente dá para os estudos de população, dos números da população, população absoluta e população relativa. O que eu vou passar agora para vocês são indicadores socioeconômicos. Aí esse nome não está na apostila. Aí eu vou passar um trabalho, eu expliquei toda a matéria, e daí eu digo assim, escolha uma região do Brasil e aponte quais são os indicadores socioeconômicos dessa região. Lá vai chover gente no WhatsApp assim, prof, você não explicou indicadores socioeconômicos. Onde que eu pesquiso? Expliquei sim. Indicadores socioeconômicos são todos os dados que me apresentam o perfil da população. Então, essas coisas que eu for dizendo assim, vocês, por gentileza, vão anotando para não se perder, tá? Então, os indicadores socioeconômicos são os dados que oferecem o perfil de população,
Que dados são esses? Vamos lá. Expectativa de vida, taxa de mortalidade, taxa de natalidade e crescimento vegetativo, ok? Vou repetir. Então, os indicadores socioeconômicos são os dados que nos permitem traçar um perfil da população. Quais são esses dados? Quais são os estudos que são feitos ali dentro? 4. Expectativa de vida, taxa de mortalidade, taxa de natalidade e crescimento vegetativo. Agora, o que cada um desses quer dizer? Eu vou explicando aos pouquinhos. Vamos começar pela expectativa de vida. E aí eu tenho, inclusive, aqui um gráfico que eu coloquei para vocês na tela, né? E assim, gente, essa parte da geografia, ela é totalmente estatística, ela é totalmente gráficos e análise de mapas e tabelas, tá? Ela é totalmente assim. Mas aí, quando você vai... Eu posso colocar, só para citar de exemplo, só essa tabela que eu coloquei na página para vocês, na tela, só essa tabela aí, já dá para escrever em geografia, não diria um texto, eu diria um livro inteiro, só da análise dessa tabela, tá? Então, o objetivo na geografia não é a tabela em si, saber construir as tabelas e saber colocar os dados e tal. Isso a gente deixa para matemática, para a parte dos gráficos de matemática. Em geografia, eu preciso interpretar esses números e saber dizer o que eles significam, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro para explicar o que significa expectativa de vida. Quero que vocês anotem aí também. O que o conceito, né, desse indicador socioeconômico, o primeiro indicador socioeconômico que vocês estão vendo, expectativa de vida, é o tempo de vida de cada habitante em cada local. Anota aí, tempo de vida dos habitantes de um local, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês bem interessante. A expectativa de vida da população, aí no geral, assim, né? A expectativa de vida dos habitantes da Coreia do Sul, por exemplo, está em 93 anos. Olha que alta expectativa de vida. Quer dizer assim, isso quer dizer que todos chegam aos 93? Claro que não, né, gente? Todo mundo sabe que existem as outras circunstâncias de doenças prévias, de um acidente, enfim. Então, a expectativa de vida é até a maior parte das pessoas que morreram por conta da idade ou que chegaram a idades máximas foi qual idade, tá? Isso é expectativa de vida. Depois eu vou falar para vocês qual é a expectativa de vida do brasileiro. Mas vamos lá. Então, a expectativa de vida é o tempo que se espera que vivam os habitantes de um determinado lugar. Ou então, o número de anos de vida de cada habitante num lugar, dos habitantes de um lugar, ok? Fechou? Aí, olha só, na apostila, na página 40, tem um gráfico aqui, ó. Esse aqui. Olhem lá. Diz assim, Brasil, expectativa de vida ao nascer. Tem de 1940 até 2014. Aí eu coloquei aqui para vocês também o de 2000, que vai até 2018. Certo? Eles têm origens diferentes, assim, vieram de origens diferentes, de pesquisas diferentes, mas os dois estão no site do IBGE, tá? Então, os dois têm valor, têm significado. Mas vamos para o da apostila primeiro. Olha só, a expectativa de vida aqui está separada. Aqui no meu gráfico, ela está da população em geral. Olha só, na tela do computador agora. Olha ali. Vou pegar alguns exemplos. Vou pegar os extremos aqui. 1940, a expectativa de vida era de 45 anos de idade. Gente, imagina, quem passava de 45 anos de idade já era idoso, já podia se considerar sortudo, porque a expectativa de vida no Brasil era 45 anos de idade. Olha que situação. Já em 2018, a expectativa de vida passou para 76,3. Viveu mais do que isso, já está ultrapassando a expectativa de vida. Que ótimo, que excelente, certo? Mas a expectativa que se espera é 76,3. Isso é uma expectativa boa? É, tá? Ainda temos países no mundo hoje em que a expectativa de vida ronda os 40, 50 anos, infelizmente. O que é muito baixa a expectativa de vida. É as pessoas saberem que a maioria da população do seu país, quando chegarem aos 40, 50 anos, já estão morrendo, por diversos fatores, mas é o tempo de vida que se consegue,
complicado, né? É difícil. Agora sim, da apostila. Observem que ele está separado, cada ano está separado em 3 linhas diferentes, que representam os homens, as mulheres e o número total. Tá, observem uma coisa bem interessante. Não estou brincando, estou falando sério. É interessante de fato para análise dos dados, tá bom? Observem lá, em todos os anos, praticamente em todos os anos, eu diria, a gente pode perceber que o número de mulheres é maior do que o número de homens. O número não em quantidade, a expectativa de vida. O tempo de vida das mulheres é maior que o dos homens. Vocês observaram isso? Olha lá, 1940, mulheres 48, homens 42. 50, mulheres 50 anos, homens 45. 1960, mulheres 55, homens 49. 1970, mulheres 60, homens 54. 1980, mulheres 65, homens 59. Depois, 1991, cadê? Já me perdi aqui nessas linhas. Mulheres 70, homens 63. Anos 2000, mulheres 73, homens 66. Vejam que as mulheres estão aumentando, os homens também, mas sempre tem uma distância entre eles. E agora aqui sim, gente, 2010, mulheres 77 anos, homens 70. Depois, 2014, uma diferença grande de novo. Mulheres 78, homens 71. Então, vamos começar assim. Depois eu vou explicar por que há essa expectativa de vida maior para as mulheres do que para os homens. Mas vamos primeiro explicar aqui. Por que aumentou tanto a expectativa de vida do brasileiro? Olha que interessante. As nossas possibilidades, as expectativas de vivermos mais aumentou. E tem sido cada vez maiores, tá, gente? Olha só, quando eu estou ali em 1940, eu tenho um pessoal vivendo no máximo, as mulheres que têm expectativa de vida mais alta, 48 anos de idade. Vejam, agora quando eu estou em 2014, 78, ou seja, são 30 anos, é quase o dobro do tempo de vida que tinha-se na década de 40, é o que se tem agora. E o que facilitou isso? Anotem aí para não perder, certo? Porque tem coisas que a apostila de vocês não traz, mas que eu acho que são extremamente importantes que você saiba. Porque o que aconteceu no Brasil para aumentar a expectativa de vida? Primeiro lugar, sanitarização. O que significa isso? Um cuidado maior com o esgoto, com a construção de fossas ou até de redes de esgoto, né? Que nem aqui em Pissarras não tem rede de esgoto, mas a gente tem as fossas, os filtros, né? Que toda casa obrigatoriamente tem que ter. Então, uma coisa que aumentou a expectativa de vida do brasileiro foi o processo de sanitarização. Gente, antes qualquer um abria uma vala no fundo de casa e aí todos os seus dejetos iam para lá. Às vezes não fechava, enfim. Então, isso fez aumentar a expectativa de vida do brasileiro. Segunda situação que fez aumentar a expectativa de vida do brasileiro. Além de melhorar a medicina, aumentou o número de médicos, certo? Aumentou bastante o número de médicos no Brasil e a medicina, em questão de pesquisa, de estudo, avançou bastante também, da década de 40 para cá. Vários institutos de pesquisa foram crescendo e desenvolvendo vacinas, medicamentos, tratamentos médicos de doença, e isso é claro que ajuda a aumentar a expectativa de vida das pessoas, né? E por fim, a qualidade da nossa alimentação, certo? Hoje tem todo um cuidado em especial com os animais de criação, para que eles sejam acompanhados, para que eles sejam vacinados. Antigamente, cada um criava o seu porco, sua vaca e galinha no fundo de casa. Aí, esses porcos, galinhas e vacas se alimentavam dos bichos e plantas do pátio. Aí, desenvolvia muito problema de verme, de bactéria, certo? No organismo das pessoas, matava muito, ok? Então, 3 fatores que fizeram bastante, que foram muito colaboradores para o crescimento da expectativa de vida do brasileiro: sanitarização, investimentos na medicina e a melhora da qualidade dos nossos alimentos, certo? São essas as grandes itens que mudaram, tá? Agora tá.
E falando em indicadores socioeconômicos, eu falei do primeiro, expectativa de vida. Agora vamos lá para o segundo, taxa de mortalidade. Acho que vocês já entenderam que isso tem a ver com morte, né? Então, na taxa de mortalidade, mas o que ela significa? Anota para não esquecer. A taxa de mortalidade, ela reflete o número de mortes que foram registradas, em média, a cada 1.000 habitantes em uma determinada região. Então, não é assim, morreram 5. Tá, mas lá no Nordeste morreram 100. E o que isso significa? Depende. A cada 1.000 habitantes, quantos permanecem vivos e quantos morrem? É esse o número que é levado em consideração, tá? Então, a taxa de mortalidade é o número de mortes a cada 1.000 habitantes no espaço de um ano. Tá bom? Porque não pode ser assim eternamente. Não, há 10 anos atrás morreram 20 lá, não. Então, anota. Taxa de mortalidade. Número de mortes a cada 1.000 habitantes durante o período de um ano. É o cálculo que é feito. Então, se uma cidade tinha 10.000 habitantes e no período de um ano morreram 2.000 habitantes, significa que ela perdeu 20% da sua população. Puxa vida, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada. Algum problema ocorreu para que isso acontecesse, certo? Aí que são todos os estudos, expectativas e tal. Enfim, vamos lá. 2015, qual era a taxa de mortalidade no Brasil? Uma média de 6 pessoas a cada 1.000 faleciam por ano. Então, eram taxas consideradas baixas, assim, né? Certo? Entenderam? Não eram taxas tão altas, apesar de toda a mortalidade no Brasil. Dentro da taxa de mortalidade, eu falo da taxa de mortalidade infantil, que é aquela, presta atenção, das crianças, o número de mortos a cada 1.000 habitantes que ainda não fizeram 1 ano de idade, tá? Então, taxa de mortalidade infantil é o número de crianças menores de 1 ano a cada 1.000 habitantes que morrem. Esse número é importante? Importantíssimo. Ele é a base para medir a qualidade de vida de uma população. Por quê? Porque entende-se que uma criança é um carro, é uma máquina, 0 quilômetro. Então, ela está com todo o sistema dela perfeito para entrar em funcionamento. Se essa criança morrer de uma verminose, de uma bactéria, de um vírus, se ela morrer por fome, desnutrição, significa que não é o organismo dela que estava debilitado, que estava doente, significa que essa criança foi negligenciada, houve descuido com ela, tá? Porque mesmo um carro 0 quilômetro, se você não puser gasolina suficiente, óleo, esse tipo de coisa, se você não fizer uma manutenção dele, ele não dura, ele estraga. É a situação das crianças com menos de 1 ano de idade. Como elas não têm autossuficiência para sair, quer saber, mãe, você não me deu comida, eu vou lá buscar. Não tem isso, né? O que essa criança precisa? Ela precisa ser alimentada. Então, quanto mais crianças morrerem com menos de 1 ano de idade, mais problemas a gente está tendo no país. Isso é uma referência muito forte, tá, gente? Se tiver muita criança com menos de 1 ano de idade morrendo, não é responsabilidade delas. É uma situação de descuido, de negligência do governo, das famílias, e isso é bem perigoso. Esses dados para a ONU são bem importantes. A ONU chega marcando em cima de países que têm uma taxa de mortalidade infantil muito alta, tá? Vamos lá. Taxa de natalidade. Sabe o Natal? O que quer dizer o Natal? É para comemorar o nascimento de Cristo. Então, quando eu falo em taxa de natalidade, é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes por ano. Então, tinha 1.000 habitantes, agora tem 1.200. Então, o que isso significa? Que aumentou 200 pessoas, aumentou 20% no número de habitantes daquele local, em um ano, sempre em um ano, tá? Então, anotem aí, taxa de natalidade, o que quer dizer? Número de nascimentos a cada 1.000 habitantes no período de um ano, tá? E aí no Brasil, como que estão esses nascimentos? Bastante grandes. A gente ainda tem muita criança nascendo, porém, nós estamos tendo uma taxa de nascimento menor do que a recomendada pela ONU. Acreditem se puder. A ONU diz que para uma população se renovar, precisa ter uma média
de 2,1 filhos por casal. Aí vai começar aquelas perguntas assim, né? Como assim 2,1 filhos? Você vai ter 2 e mais um braço do terceiro? Então, como isso aqui é uma estatística, é um cálculo, então eles pegam o número total e dividem pelo número que se precisa. E aí dá uma média de 2,1. Mas é claro que isso significa o quê? Que tem casais que vão ter 2, casais que vão ter 3, casais que vão ter 1, 4, nenhum. E aí junta tudo isso e faz uma média, uma expectativa, certo? Faz uma estatística disso, um cálculo médio, né? E aí a Meu avô ONU... teve 5 filhos. Como? O meu avô teve 5 filhos. Pois é, então, mas aí antigamente havia mais filhos por casal do que hoje. Hoje, o recomendado pela ONU é 2,1 filhos por casal. E o Brasil, a gente fala, o brasileiro vive tendo filhos, isso aqui. Não, nós estamos abaixo da média. Nós estamos tendo uma média de 1,8 filhos por casal. Arredondando os números, é como se nós estivéssemos tendo alguns nascimentos a menos do que o recomendado. Mas por que se recomenda 2,1? Para a população se renovar. Mais à frente, a partir do ano que vem, principalmente, vocês vão ver que tem países que está cada vez nascendo menos crianças e a população não está se renovando. Isso é muito perigoso para a economia e muito perigoso para a qualidade de vida da população. Tá? Mas isso a gente vai ver depois, por quê, como, no momento que vocês precisam saber de Brasil. E no Brasil, a gente está tendo essa diminuição no número de crianças, certo? Agora, eu quero que vocês olhem aqui, ó, na página 41, tem três gráficos dos itens que eu estava explicando, bem rapidinho. Primeiro gráfico, Brasil, taxa bruta de mortalidade por 1.000 nascidos vivos, dados de 2017. Olha só, em 2000, nós estávamos tendo uma média de 6,67 crianças morrendo, crianças não, pessoas, morrendo a cada 1.000 nascidos vivos, cada 1.000 pessoas que sobrevivessem, né? Aí, 6,67 a cada 1.000 não era considerado um número tão alto. E em 2015 diminuiu um pouquinho mais. 6,08 significa o quê? Às vezes 6, às vezes 7, tá? Crianças menores de 1 ano, taxa de mortalidade infantil muito cuidada pelo Unicef, que é um órgão da ONU que cuida se as crianças do país estão tendo bons cuidados. Taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. Em 2000, nós tínhamos 29 crianças a cada 1.000 que nasciam, 29 morriam antes de completar 1 ano. Isso significa baixa qualidade de vida de um país. Quando nós chegamos em 2015, 15 anos depois, isso reduziu para menos da metade. Foi para 13,82. Qual era a maior causa de morte no Brasil de crianças com menos de 1 ano de vida? Fome. Certo? Fome. E esse problema foi resolvido, baixando 16 crianças, o que significa menos da metade do número de crianças entre 2000 e 2015 que morreram com menos de 1 ano de idade. E a taxa de natalidade, ali embaixo, é a quantidade de crianças que nascem a cada 1.000 pessoas, certo? E aí, em 2000, nós tínhamos a cada 1.000 pessoas, 20 crianças nascendo, 2% da população aumentava. E agora nós temos uma média, em 2015, tínhamos, né, uma média de 14 crianças a cada 1.000 pessoas. Ou seja, diminuiu uma média de 6 crianças, está diminuindo o número de filhos. Cada vez os casais estão tendo menos filhos, certo? Isso significa o quê? Que antes os casais tinham 2, 3 filhos. Agora a maioria dos casais está optando por ter 1, 2 no máximo. Raríssimos casos de pessoas falando em ter 3. E ainda estão surgindo agora os casos de pais pets, né? Que ao invés de ter filhos, estão optando por ter animais de estimação, certo? E aqueles casais que nem animais de estimação nem filhos, simplesmente só os dois e não querem, não planejam filhos. Tudo isso traz reflexos para a qualidade de vida da sociedade brasileira? Traz. A gente vai falar de todos esses reflexos dessas coisas, tá? Só que para fechar nosso tempo, eu quero só falar do crescimento natural vegetativo. Oxe, agora chegando na aula. Ó, crescimento natural ou vegetativo. O
que significa isso? Anotem aí. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se na taxa de natalidade nasceram 1.000 e na taxa de mortalidade morreram 200, eu tenho um crescimento vegetativo positivo de 800 pessoas. Agora, se na taxa de natalidade nasceram 300, mas morreram 400, então eu estou tendo um crescimento vegetativo negativo. Está morrendo mais gente do que nascendo. Isso é perigoso. Isso acontece em algum país? Acontece. Situação de guerra, situação de pandemia, eu diria epidemia, mas no nosso caso atual, né, pandemia. Então, existem situações ou catástrofes ambientais, climáticas, isso pode acontecer sim. Tá, gente? Vou passar atividades para vocês fazerem agora, porque esses conceitos de hoje já estão suficientes, não vai ficar muita coisa, certo? Tá? Volto a falar com vocês agora lá pelo WhatsApp, porque o tempo aqui está acabando mesmo. Aí eu já passo as atividades de vocês para depois de amanhã, tá? Beijo, até amanhã, consciências. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau.